salve, meu estudante! Eu sou o professor Marcos Vinícius, professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto sensacional da Secretaria de Educação, associada, claro, à nossa plataforma Gonçalves Dias, um preparatório para o Enem 2023, né, a partir da resolução de variadas questões sobre as temáticas que mais são cobradas nesse importante certame. E hoje, em Geografia, nós estamos aí resolvendo questões relativas às terras e ao uso de recursos, né, falando sobre as questões envolvendo o nosso planeta, agropecuária, sustentabilidade, e agora vamos responder uma questão do Enem 2021, tá certo? Bem recente, bem bacana, tá? Vamos descobrir, primeiramente, qual é o nosso objeto de conhecimento, né? Qual é a temática específica que essa questão cobra. Texto motivador, tá certo? Eu não vou ler ele ainda, eu vou logo para o comando para ver o que ele vai me dizer, né? Quais dicas ele já me passa para que eu interprete esse texto motivador melhor, tá? Então me espera aí, comando. Me espera aqui, texto motivador. Já eu volto, tá? Vamos lá. Comando da questão, olha o que ele me diz. O fenômeno apresentado no texto ocorre devido a, ou seja, ocorre alguma coisa que o texto vai me dizer e eu quero saber a causa. Uma dica importante na tua prova, eu estou sempre falando e vou repetir. Vai grifando os termos importantes e vai simplificando também as frases. Por exemplo, eu quero saber a causa, tá certo, que leva ao fenômeno que ele vai me descrever no texto. Tu pode puxar bem aqui na tua prova. Quero a causa. Pronto. A causa desse fenômeno é a movimentação de placas tectônicas? É a alteração dos fatores climáticos? É o desmatamento? É o intemperismo, que é o desgaste das rochas pelos agentes do clima? Ou é o assoreamento? No caso, sedimentos que caem no fundo dos rios, deixando esses rios mais rasos. Um desses elementos vai ser a causa do fenômeno que o texto vai me citar. Vamos agora para o texto descobrir que causa é essa, né? Vamos lá. Com calma, olha o que o texto me diz. Ele já começa com o título. A enorme fenda que pode separar o chifre da África do resto do continente. Marcos, o que é esse chifre da África? Uma região situada no leste do continente africano, tá certo? E está dizendo o texto que essa região vai se separar do continente, tá? Olha o que ele continua dizendo. Em 2018, de março, algo estranho aconteceu. A terra começou a se abrir. Abre aspas, minha mulher começou a gritar para os vizinhos, pedindo ajuda para tirar nossos pertences de casa, fecha aspas. Contou Eliud Nijoroge, tá? Desde então, a fenda no piso de cimento de sua casa não parou de crescer, fazendo com que a família de Nijoroge e muitas outras fossem evacuadas. Agora vamos tornar essa pergunta mais simples, esse comando. O fenômeno apresentado, ou seja, a separação, esse movimento que ocorre no chifre da África, é causado pelo quê? Que está fazendo a casa de Eliud se separar, tá certo? É movimentação de placa? É clima? É vegetação? É intemperismo ou é assoreamento? Ora, meu estudante, eu sei que tu já está por dentro e já consegue responder essa questão, mas vamos dar uma maior propriedade a ela, né? Nós estamos falando aí sobre, claro, né, a nossa crosta terrestre. É só ela aí que vai ter, de fato, essa força para que um continente seja fragmentado, né? No caso, o chifre da África. Estamos falando sobre movimentação de placas tectônicas, tá? Só lembrando para você e também relembrando, para quem aí está atento, né? O nosso planeta, ele é composto, né, em sua crosta terrestre, de placas tectônicas, que são grandes blocos rochosos, tá, que estão sobre o magma em alta pressão e temperatura. E devido a isso, essas placas elas vão se movimentando. Tá? Elas podem, inclusive, se encontrar, gerando, por exemplo, terremotos, tsunamis. Elas podem deslizar entre si, por exemplo, também gerando terremotos e tsunamis, ou elas podem se separar, né, abrindo fendas, tá? E no caso também gerando dorsais. Só para tu ter um exemplo disso, esse processo que vem ocorrendo aqui, ó, aqui está o chifre da África, e perceba que tem duas setinhas que eu vou já abordar contigo com maior propriedade. Isso não é um fenômeno recente, isso já aconteceu. O nosso planeta, que hoje está fragmentado em variados continentes, ele já esteve um dia agregado em um só continente, que nós denominamos de Pangeia. E devido a essas movimentações internas do nosso planeta, que nós chamamos de forças de convecção, os continentes se fragmentaram. E veja bem, acredito que você já possa ter reparado isso, que a borda do litoral brasileiro, ela parece como um perfeito encaixe com a borda do litoral africano. Marcos,
será que essas regiões estiveram juntas um dia? Sim, galera. Isso, inclusive, foi comprovado na chamada teoria da deriva continental de Alfred Wegener, que comprovou que o continente americano, especificamente o Brasil, estava junto, há milhões de anos atrás, do continente africano. Estavam juntos. E devido a essas forças internas, eles se fragmentaram, né, e entre eles surgiu, aí no caso, o Oceano Atlântico. E este mesmo processo vem ocorrendo no chifre da África. Ou seja, devido às forças internas, o chifre da África vem se separando, né, do continente africano. Tá? Só para a gente finalizar essa explicação, quando a gente fala de placas tectônicas, elas podem se movimentar de 3 formas muito simples, tá certo? Elas podem se movimentar de maneira frontal, colidindo. Isso nós chamamos de limites convergentes, tá? Uma característica interessante dos limites convergentes é que eles são responsáveis por formar as maiores altitudes do planeta, as montanhas, que nós chamamos em geologia de dobramentos modernos. Vou te dar um exemplo rápido aqui, por exemplo, continente asiático, tá certo? O encontro de 2 placas em limites, tá? No caso, convergentes, formou a Cordilheira do Himalaia. A mesma coisa ocorre aqui na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Limites convergentes. Quando as placas se separam, pense pelo português. Convergentes, quando elas se separam, divergentes, tá? É o caso que aconteceu aqui entre a América e a África, que formou a nossa dorsal meso-oceânica atlântica, tá? E que, no caso mais específico da nossa questão, está separando o chifre da África do continente africano. É um limite divergente, é um movimento de placa tectônica divergente. E o outro movimento é o chamado limite transformativo ou conservante. É quando as placas deslizam entre elas, mas não há esse encontro frontal e, consequentemente, a formação aí de grandes montanhas, como no caso, né, da Cordilheira do Himalaia, que nós chamamos de processo de subducção. Beleza? Então, repetindo, movimentos, fica tranquilo, simplificar para ti que está aí me escutando. Não vai esquecer, tá? Movimentos que se encontram convergentes. Movimentos que se separam, divergentes. Movimentos que só deslizam entre si, conservantes ou transformativos. Belezinha? Te dei bastante informação nessa questão, agora vamos só para o gabarito dela, né, meus queridos? O texto motivador a gente já leu, já explicou, tá certo? Então eu vou logo para a questão, o fenômeno, ou seja, a separação do chifre da África, né, em relação ao continente africano, ele ocorre por quê? Pela movimentação das placas tectônicas em limite divergente. Podemos até melhorar essa resposta, não é não? Então, meu estudante, é isso. Continua acompanhando a gente na plataforma Gonçalves Dias para essa e outras aulas e outras resoluções de questão. Vamos buscar essa aprovação, tá certo? Um abraço a todos e valeu!